Olá, meus queridos, muito bom dia para todos. E estamos aqui novamente. Hoje é quarta-feira, dia 29 do 11 de 2023. Véspera de atendimento. Amanhã, se Deus abençoar, assim iremos atender. Não sei como é que vai estar o tempo, mas ontem à noite choveu gostoso. Hoje amanheceu nublado, gostoso. Tempo bom, rapaz. Não tá frio, mas também não tá aquela coisa horrorosa. Tá uma coisa bem, digamos que, dentro de uma naturalidade. Pode-se assim dizer. Muito bom. Então, ontem tivemos live no canal principal, né? Tivemos aula, assuntos polêmicos, cutucando pessoas que têm religiões, falando coisas que podem espantar muitas pessoas, como está acontecendo, muitas pessoas estão saindo inclusive do canal, por incrível que pareça, mas faz parte. Eu sou obrigado a fazer isso. Mas professor, mas por quê? Não seria mais importante crescer o canal e pegar mais pessoas? Pois é. De certa forma, sim, mas eu venho batendo sempre na mesma tecla, sempre falando a mesma coisa, repetindo, reclamando, entre aspas, mas na verdade só estou notificando o que está acontecendo. Porque, afinal das contas, o meu interesse não é o financeiro do canal. Porque se o canal cresce 100 mil, 200 mil, meio milhão, a parte financeira fica interessante. Só que o trabalho que eu recebi para executar, a missão que eu recebi para executar, ela pode ficar falha, né? E eu não posso vender a minha alma pelo dinheiro. Certo? Então, vamos fazendo, caminhando e vamos vendo, né? Uma pessoa ajuda um pouquinho aqui, outra pessoa ajuda um pouquinho lá, e a coisa vai andando e vai engrenando e vai caminhando. Aqueles que estão conseguindo entender na alma os recados estão muito felizes, estão caminhando e estão fazendo o que precisa ser feito. Mas nós temos um problema seríssimo, porque tornou uma questão de cultura das pessoas. É uma questão cultural. As pessoas acreditam que Jesus veio para salvar, que Jesus morreu por todos nós. Só que as pessoas não entendem que, e antes de Jesus, então todo mundo foi para o inferno porque não tinha Jesus? As pessoas faltam a parte racional porque a cultura foi falando isso, todo mundo absorveu isso e se tornou uma grande verdade. Realmente, Jesus veio salvar muitas almas, mas não todas as almas. Jesus veio salvar aquelas almas que entenderam o que ele ensinou e fazem o que ele ensinou. E não aquelas almas que faz tudo errado, chega lá no fim e fala assim, ó, perdão aí, mano, vou pro céu, pedi perdão no último minuto, tô beleza. Se esses soubessem como é do outro lado, não fariam isso de jeito nenhum. Não ensinariam isso de jeito nenhum. E nem pregariam isso de jeito nenhum. Aconteceu um grande desserviço na humanidade por muitos e longos anos. A humanidade continuou esse lixo do jeito que está por muitos anos. Se Jesus tivesse salvado tudo e todos, o mundo já tinha se transformado no céu assim que ele pisou na terra. E não foi isso que aconteceu. Não é isso que aconteceu. Inclusive, em nome dele, numa religião em nome dele, se fez inquisição e tacou fogo nas pessoas que tinham dons mediúnicos. Só que todo mundo esquece, só quer ver um negocinho e falar assim, não, eu tenho que pegar minha cultura porque eu não posso largar minha cultura. Porque se Jesus não for meu salvador, e agora, o que será da minha vida? Porque as pessoas querem um salvador. As pessoas querem que apareçam um Jesus e seja o salvador.
mas dos erros que fizeram. As pessoas não estão entendendo a meritocracia da coisa. É você que não pode errar. É você que tem que ser melhor. É você que tem que fazer o que Cristo ensinou, amar. E dentro desse amor, dentro desse laço de amor, nós temos uma pessoa que cedeu a garagem da empresa e um quartinho para deixar as coisas lá, como um gesto de amor para eu poder fazer atendimentos de saúde. Atendimento físico, amanhã, dia 30, será lá na rua José Paterno, 173, Vila João Jorge, aqui na cidade de Campinas. Começa o atendimento oficial às 19, mas acaba atendendo umas 18h30, já começa a atender. Só peço para tomar cuidado se estiver chovendo, para evitar pessoas que têm problemas de mobilidade, porque é uma rampa bem íngreme para descer e não tem lugar para segurar. É uma garagem, então é uma coisa muito improvisada. Então o gesto de amor cedendo o lugar, mais um gesto de amor indo para ajudar, mais outro gesto de amor de outras pessoas para nos auxiliar e nos ajudar, mais outro gesto de amor de pessoas ajudando com as cadeiras, outro ajudando com a tinta, outro ajudando com a manutenção do álcool, do papel. Vários gestos de amor geram frutos de amor. Isso é o que Jesus ensinou. Todos fazerem coisas por amor. É isso que leva você para o céu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não vai ninguém para o céu, realmente. Eu sou o caminho, o amor, porque Jesus significa amor. O amor é o caminho. O amor é a verdade. E o amor é a vida. E ninguém vai a Deus sem amar uns aos outros. Mas as igrejas, os pastores, os padres, sei lá quem, os líderes religiosos, seja quem for, pega e fala, não, é Jesus que salva. Não é Jesus, moço. É o que ele ensinou. Jesus ficou 3 anos ensinando. E dentro desses 3 anos, moço, ele, para falar que ele fez uma cura, usinha outra, vamos falar que fez meia dúzia de cura. Em 3 anos, meia dúzia de cura. De cada 3 meses ele fazia uma cura. E o resto, só ensinando. Então o que é mais importante? Curar ou ensinar? Ensinar. O que os humanos fazem? Pega o ensinamento, transforma numa religião e aí faz todo mundo, distorce tudo do jeito que acha que tem que ser, distorce tudo e vai fazendo, inclusive atrocidade com o próximo. Inquisição é um belo de um exemplo, vender esse terreno no céu. Tudo que a Bíblia condena, vamos fazer. Tem gente que não está preparada? Ué, claro que tem gente que não está preparada. Tem um monte de gente que saiu do cadeião de Plutão, veio para cá e está aí tentando fazer alguma coisa. Meus queridos, o negócio não é tão bonito como se imagina. A coisa não é tão simples como se imagina. Só que as pessoas não querem fazer esforço. As pessoas querem encontrar uma coisa, então tipo assim, tem um monte de gente ali. Então se eles forem errados, se ninguém for pro céu, beleza, pelo menos eu tô com um monte de gente, né? É assim que o ser humano pensa, sabia? Só que eu não quero ficar junto com todo mundo. Eu quero sentar lá em cima junto com Deus. Eu quero ser um dos que sentam na grande mesa ao lado do Pai. Se você se contenta nesse lugar mediano, tudo bem. Só não reclame que na próxima vida
você vai ter que ir para um planetinha piorzinho e resolver lá seus problemas. Não reclama, não. Porque o apocalipse é a última chance. Esses últimos tempos é a última chance. Passou, passou. Não passou, perdeu mané. No finalzinho dessa live, vocês vão entender o perdeu mané. Estamos combinados? Amanhã, se Deus abençoar, atendimento. Graças a Deus. Amém. Que assim seja. Estamos chegando perto de dezembro. Provavelmente as 2 semanas de dezembro eu não vou atender. Períodos natalinos não pretendo atender. Fazer esse período de reflexão. Nossa, professor, mas teria que atender. Vamos ver. Eu vou esperar. Eu não vou tomar decisões precipitadas. Não tenho como pegar e falar com antecedência se eu vou ou não vou atender. Eu só vou falar em cima da hora. Vai ser assim ou assim, assado. Mas, professor, pessoas que vêm de longe, que queria ir, precisa ter uma programação, saber se vai ou se não vai. Pois é. Só que o lugar não é uma empresa. E se eu amanhã acordo com dor de barriga? Não vai ter, eu vou ter que fazer um vídeo e falar assim, ó, gente, desculpa, mas não vai ter, porque eu tô com dor de barriga, eu não tenho nem como ficar de pé lá, que tanta dor de barriga que eu tenho. Não tem outros igual eu para fazer a mesma coisa. Se tivesse, eu falo assim, ó, as datas vai ser essa, porque se eu não for, outro vai. Mas é aquela coisinha de quintal mesmo. É meia dúzia de cadeirinha, tal, não sei o que, e fazendo atendimento. É bem simplesinho, super simplesinho. Ali é a comunidade. A live ontem foi boa, hein? Quem não viu, vai lá dar uma bisoiada, tá? Mas tem que estar com o estômago bem bom para aguentar algumas coisas, tá? Algumas verdades e não a verdade. Verdades e não verdade, tá? A verdade é uma só ele sabe. Verdades são visões humanas, que podem ou não podem, que têm falhas, mas também têm acertos, ok? Ai. Vamos lá para as notícias? Vamos lá? Gente, o dólar ontem deu uma caidinha boa, de 0,5%, 0,57, caiu para R$ 4,87. O governo brasileiro começou a aparecer alguns números interessantes, uns números bons, mas que não estão surtindo efeitos, mas tem algumas coisas interessantes. A Bolsa de Valores hoje da Alemanha está explodindo de alegria, está numa alegria jamais vista, uma coisa assim, jamais vista não, já aconteceu, mas, sabe, inesperada. Parece que os Estados Unidos falou algumas coisinhas aí e o pessoal está tudo feliz, está muito feliz. Então a Bolsa da Alemanha hoje está subindo 1%, 16.150, altíssimo. A Bolsa de Valores ontem no Brasil subiu 0,6, também numa felicidade. Fechou em 126.538. Parece que esse Natal está sendo lindo. Só que não é para todos os lugares. Professor, mas o que vai acontecer? Não sei, porque na Bolsa de Valores você vê que teve bastante coisinhas que caiu, outras coisinhas que subiu, então está dentro de diria que uma estabilidade, se assim pode se dizer. Tem algumas ações que está me preocupando, que eu estou achando que vai dar um crepe total, como a Auren Energia, porque ela tá para pagar dividendos bem gordinhos, só que tem um detalhe, ela tá querendo pagar uns dividendos gordinhos, só que o pessoal está comprando muita ação e não está subindo o valor da ação. E quando venderem, vão querer vender tudo de uma vez, e aí pode dar um colapso e fazer igual um buraco negro. Então o preço das ações após o pagamento dos dividendos pode dar uma murchada muito grande. Outra coisa que eu estou bem assustado é com o Bradesco. Porque tá um tal de diretor pedir as contas. É muita coisa, moço. Depois que saiu o presidente do Bradesco, trocou o presidente do Bradesco, saiu o presidente do Bradesco, entrou o que cuidava dos cartões de crédito. E o Bradesco começou a sair tudo, cara. É o presidente, é o vice-presidente, é o diretor não sei do que, diretor não sei o que lá, diretor. E tá saindo, cada dia saindo um diretor.
Preocupantíssimo isso. Agora, para sair tantos diretores, para sair tantas pessoas assim, esses caras vão fazer o quê? Porque, olha, eu conhecendo a parte executiva, a nata, eu falo uma coisa para você, esse pessoal não sai sem ter outro lugar para ir. Não costumam sair assim, não, porque gostam do salário e das participação dos lucros. Será que tem alguma instituição financeira que vai se tornar um grande banco por aí? Sabe o que me veio na cabeça? Eu fiquei imaginando assim, uma empresa grande tipo XP Investimentos se transformar num banco e pegar esses diretores do Bradesco e tudo mais e fazer essa institucionalização desse banco. A XP se transformando num banco? Já pensou? Ela já nasce gigantesca? Ou esse povo ir para o Nubank? Mas eu acho que o Nubank não iria. O que eu sei é que um banco gigantesco que é o Bradesco, olha, numa crise institucional sem precedentes. Assustador. Assustador. Dinheiro subindo, hacker arrebentando. Assustador. Bom, vamos para as notícias? Infomoney. Futuros dos Estados Unidos sobem após falas do Federal Reserve e à espera do livro bege e do PIB americano. O que é isso daí, professor? Então, o Banco Central dos Estados Unidos falou algumas coisas sobre a questão da inflação e do crescimento. Tem à espera do tal livro bege, mas que são coisas financeiras para saber se está bem ou não está bem os Estados Unidos, mas parece que as coisas estão bem. Aqui no Brasil, dados da inflação do Brasil estão ótimos. Então, comentários de membros do Fed, do Banco Central Americano, na véspera, ajudaram a alimentar o otimismo dos investidores, com o fim do ciclo do aperto monetário. Será que é isso que está fazendo a Bolsa da Alemanha subir? Provavelmente. Uau! Uau! Bota o uau nisso. Mas tem mais algumas coisinhas? Tem, mas vamos lá. Infomoney. Juros nos Estados Unidos. Diretora do Fed, do Banco Central, diz que pode ser necessária uma nova alta de juros nos Estados Unidos. Michelle Brown citou os dados recentes do PCE e de seu núcleo ainda elevados com riscos para a convergência da inflação à meta. Ou seja, um lado fala que está tudo tranquilo, está crescendo, sem gerar inflação, e o outro falando que pode ainda ter alguma coisinha e se tiver, vai segurar a inflação. Ou seja, está tudo controlado. Estão esperando fazer o crescimento do país e os Estados Unidos crescendo. Isso é ótimo. E agora vai ter esses livro bege e tal, não sei o que, vamos ver como é que vai ser. Outra notícia dos Estados Unidos. Jornal AFP. Estados Unidos estendem as mãos para Javier Milei. O presidente eleito da Argentina, ultraliberal, não sei porque eles põem ultra, só põem liberal, deixou Washington na terça-feira com uma impressão muito boa do governo do democrata Joe Biden, que ele estendeu as mãos com base em prioridades compartilhadas, incluindo a energia limpa e a defesa dos direitos humanos. Em seu segundo dia nos Estados Unidos, Milei esteve na Casa Branca para um primeiro contato com colaboradores de máxima confiança de Biden, que viajou para Atlanta para o funeral da ex-primeira-dama Carter. O presidente eleito em uma equipe reduzida conversaram com Jack Sullivan, conselheiro de segurança nacional, com Juan González, principal conselheiro de presidencial para a América Latina,
e com o subsecretário dos Estados para os Assuntos do Hemisfério Ocidental, Brian Nichols, e com o embaixador dos Estados Unidos na Argentina, Mark Stanley. Milei partilhou com eles sua visão sobre a agenda geopolítica internacional alinhada com o Ocidente e sua defesa dos valores da liberdade, informou seu gabinete em um comunicado publicado na rede social. Bom, e assim está caminhando. Vamos ver se vai surtir algum fruto ou se isso é somente uma mera especulação e populismo. Espero que não seja populismo. Porque para mim o mais interessante não era ele conversar nesse primeiro momento com o governo americano, mas conversar nesse primeiro momento com o Banco FMI e o Banco Mundial para entrar num acordo com as questões de dívidas da Argentina. Que isso é uma prioridade, mas menos mal. Infomoney. O Bitcoin sobe próximo do maior preço do ano após comentários do dirigente do Fed. Mas pera lá. O comentário do Banco Central americano, dos Estados Unidos, do Fed, Federal Reserve, fez com que as bolsas do planeta subissem, inclusive do Bitcoin? Sim. Por volta das 15h15, para quem gosta de números iguais, a principal criptomoeda do mercado era negociado a $38 mil. E você sabe qual que é o valor? Então vamos lá. Por volta das 15h15, o valor da criptomoeda, do Bitcoin, era 38.144. 144 é um número bem do Apocalipse, né? Dos arrebatados, dos que vão ser salvos. Eu não gosto de falar de criptomoeda, mas como os números estão interessantes, ele bateu um recorde de novo, porque ele estava 20 mil, estava lá para 20 mil, de repente dobrou o preço. A oscilação e a instabilidade é muito grande. Isso demonstra o quê? Que o planeta está instável. Pois é. Presta atenção nisso, tá? E aí, dentro de todos os problemas, o mercado precisa encontrar um mercado consumidor. A China está muito forte, já virando a dona do negócio, os Estados Unidos, então precisa encontrar gente para crescer, para continuar os consumos, para todo mundo ficar criando dinheiro. E aí, que nota que saiu? Perspectiva para 2024. Índia é nova aposta entre investidores globais, após China perder força. A Índia ocupou o espaço de tese de crescimento acelerado nos mercados emergentes, em meio às reformas e ajustes no ambiente de negócios internos. A próxima bola da vez, que eu já tinha dito há tempos atrás que ia ser a Índia, realmente está sendo. Não é que vai ser, já está sendo. Então nós temos um grupo de gafanhotos, se assim podemos dizer, que são os chineses, que é muita gente, então por isso que a gente chama de gafanhoto, não porque são de fato. E nós vamos ter outro grupo de gafanhotos, que são os indianos. Só que um dos maiores problemas e calcanhar de Aquiles da Índia para o crescimento dela se chama água. Porque os indianos poluem água como se fosse a coisa mais natural do planeta. E uma indústria não consegue produzir com água suja. Inclusive jogam até os defuntos tudo no rio lá, porque acham que é lindo, maravilhoso. Meus queridos, eu não sei como que a Índia vai crescer. Ela está crescendo, mas ela não vai conseguir chegar a um crescimento igual a China jamais. Com a cultura que eles têm, a China conseguiu porque tem um controle da população. Caso contrário, não chegaria.
Quem que deveria ser o próximo a crescer? O Brasil e a América Latina. Vai crescer? Não. Quem que eles estão tentando ver se consegue crescer? Algum país africano para ver se cresce um consumo exorbitante na África. Será que vai conseguir? Também acho que não. Por quê? Porque a cultura dos países não são de projeção para o futuro, igual a China fez. Eu quero estar nesse lugar daqui 30 anos, 50 anos. Os militares aqui no Brasil fizeram isso e o Brasil cresceu, depois parou. É fundamental criar uma projeção para o crescimento e desenvolvimento. Se não fizer isso, esquece. Mas, vamos ver nas cenas do próximo capítulo. Infomoney. Financiamentos. Desembolsos de crédito rural do Banco do Brasil chegam a 100 bilhões na safra atual. O crescimento em relação aos primeiros meses do ciclo 2022-2023 foi cerca de 8%. O Banco do Brasil está aumentando quase 10%, 8% a quantidade de dinheiro a dar para a agricultura, de crédito rural. Todo mundo pode falar assim, mas isso é bom, isso é lindo, isso é maravilhoso. É. Só que tem um detalhe. Está tendo quebra na produção. O clima está destruindo toda a produção. Então o nível do risco de calote está gigantesco. E o Banco do Brasil está entrando nesse risco quase que sozinho. Bradesco com risco gigantesco e quebrando as pernas. Caixa Econômica Federal falando que não está tendo dinheiro para pagar o pessoal aí de que estava previsto aí de fazer os pagamentos sociais aí. Agora o Banco do Brasil entrando num negócio de altíssimo risco que pode acontecer um colapso, porque o clima está maluco. Vocês estão vendo e acompanhando o que está acontecendo na parte financeira? Bancos nos Estados Unidos faliram. O negócio é ficar de olho, viu? A coisa não está tão bonita como se imagina, ok? Infomoney. Mas professor, está tudo ruim? Não. Por incrível que pareça, claro que o final do ano sempre ajuda, mas graças a Deus está sendo melhor do que o esperado. Mercado de trabalho. CAGED, saldo líquido do emprego formal foi de 190 mil pessoas em outubro. Maior do que o estimado. No acumulado do ano, o total de vagas gerada chegou a 1,7 milhão de postos de trabalho, ficando positivos nos 5 grandes grupamentos econômicos. Então nós temos uma notícia ótima, maravilhosa. Então o Brasil está crescendo, de certa forma? Sim. Só que sabe o que está acontecendo? O PIB do Brasil está crescendo porque está crescendo. Só que os impostos, as receitas estão diminuindo e o governo não está conseguindo saber por quê, qual é o motivo. Como que pode crescer o PIB e ao mesmo tempo diminuir a receita? Não fecha a lógica. Não fecha. O que está acontecendo? Estão sonegando impostos? Já começou a questão de sonegação de impostos? Já começou a situação onde as pessoas estão deixando de pagar os seus impostos? Eu conheço muita gente aí de YouTube, não sei o que ganha fortunas, moço. E não declara no imposto de renda.
e ganha assim coisa de 10 mil, 15 mil e não declara imposto de renda. Eu que não ganho nem... Rapaz, eu que ganho coisa de R$ 1.000, um salário mínimo, eu boto lá no imposto de renda e tenho que pagar. Cada um é cada um. Dai a César do que é de César. Mas nós estamos num mundo onde... Agora, a questão é, será que é só eu ou tem um monte de gente fazendo tudo a mesma coisa? Será que as empresas de condomínio estão pagando os encargos, os impostos? Ou vão largar tudo e depois se lasque o condomínio que se vire para pagar depois? Sei lá o que acontece. Contas públicas. Infomoney. Governo articula capitalização de até 20 bilhões para fundo fora do limite de despesas em 2023. Combinação de projetos para abrir caminho para capitalização de fundo destinado a alunos do ensino médio e permitir pagamentos sem afetar limite de despesas. E o governo criando fundo. A hora que a gente vê, a gente já está no fundo, mas do fundo do poço. Essa brincadeira de fundo, isso aí, moço, não dá certo. O governo tem que trabalhar com despesas correntes. Fundo. Governo guardar dinheiro? O governo não presta para guardar dinheiro. O governo não presta nem para gastar o dinheiro. Estadão. Ministro de Lula distribui 31 retransmissoras de TV para empresário do seu núcleo político. Ministro de Lula distribui 31 retransmissoras de TV para empresário do seu núcleo político. Então vocês vão juntar as pecinhas do quebra-cabeça, tá ok? Não sou eu para fazer, vocês têm que fazer. Vamos lá. O ministro das Comunicações, o senhor excelentíssimo Juscelino, concedeu 31 retransmissoras de televisão para um mesmo empresário da sua base política no Maranhão. O Dino é do Maranhão? Mera coincidência, viu? Todos foram aprovados a jato num período entre 5 a 8 meses. Num levantamento exclusivo do Estadão, tá? A TV difusora pertence ao advogado Willer, que é compadre do senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão. E aí? Só fui dar uma bisoiada aqui. O cara é do PDT. Tudo isso acontecendo para quê? Para aprovar o homem para o Supremo, para as coisas? Como é que funciona isso aí? Gente, essas coisas que eu não gosto, essas coisas que eu não engulo, essas coisas que me enoja e essas coisas que são perigosas. Quando o povo começa a ser vendido e tudo nada mais é do que ganhar dinheiro e viver como rei, e que se lasque o próximo, que se lasque todas as outras coisas, essas coisas é que mostram a grande iniquidade da sociedade. Aula de ontem, iniquidade. E vamos caminhando. E tem gente que fecha os olhos e fala, tá tudo lindo, maravilhoso. Pô, professor, tá gerando emprego. Pô, professor, tá aumentando o PIB.
Pô, professor, as ações até subiu. Mas tem uma coisa errada ali. Ah, mas professor, é um funguinho só, é só um pedacinho de fungo. É uma fruta só com fungo. Na outra semana o fungo está no balaio inteirinho. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Infomoney. E aí eu estava conversando até com um amigo ontem sobre isso daqui. Jogo de forças. Saiu na Infomoney. Não adianta fazer greve. Vamos continuar estudando privatizações em São Paulo. Fecha aspas. Diz Tarcísio de Freitas, o governador do estado de São Paulo. O Tarcísio tá batendo no peito e falando: quem manda aqui sou eu, esses caras estão fazendo greve, não sei o que, popular, é populista, não sei do que, não sei o que lá. Tudo bem, pode até ser. Mas o governador, com essa vontade de privatizar, essa vontade louca de fazer privatização de tudo, tá me lembrando o PSDB lá de trás, antigo, que privatizou tudo quanto era estrada por aí. Que a gente não pagava um centavo de pedágio e agora paga uma fortuna. Meus queridos, eu estava conversando com um amigo e eu falei assim, olha, parece que é até bonitinho ver o Tarcísio enfrentando os sindicalistas e tudo mais, batendo no peito e falando, vocês estão pensando o quê? Nós vamos enfrentar vocês, vamos colocar justiça contra vocês, vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo. É bonito, mas perigoso. Por quê? Porque quando ele começa a fazer ferro e fogo dessa maneira, ele se torna tal como um ditador e aí começa a institucionalizar essa coisa do ferro e fogo. Você já pensou se o Dino entra no STF e faz a mesma coisa? Olha, vocês vão ter que me engolir. Não aconteceu há pouco tempo com o negócio da Google, tudo, não sei o que tinha os termos de coisa que ele não aceitava na época. Ele falou, vocês estão fazendo fake news, vocês vão ter que... Eu não quero saber, vocês vão ter que obedecer o que nós estamos falando e ponto final. O autoritarismo não me interessa se é da direita ou da esquerda. Qualquer tipo de autoritarismo é nocivo, é ruim. Mas, professor, ele não está sendo autoritário, ele está sim. Porque ele está impondo coisa. E os deputados ficam em pressão e acabam tendo que falar amém. Não, mas nossa forma de privatização ela é ótima, ela é excelência. Tudo bem. Convença o povo. E o povo falando amém, faz fazer o quê? Eu sou contra, eu não quero. Eu, Ricardo, não admito isso. Água, direito universal e não de uma empresa para ganhar dinheiro. Água, direito universal e não uma empresa para ganhar dinheiro. Mas precisa, porque senão não vai ter investimento, porque senão não vai ter não sei o quê, porque as empresas precisam. E você acha que a empresa vai colocar o dinheiro dela para fazer todo esse investimento e não vai querer pegar de volta o dinheiro. É óbvio que a conta vai ter que aumentar de água para poder pagar esse investimento que vai estar sendo feito. Mais o lucro que o cara quer ter de volta e que ele quer enfiar no bolso. E o problema é que tem um monte de cidadezinha pequenininha que dá prejuízo. Mas dá prejuízo por quê? Porque são cidades pequenas. E o consumo de água pelo custo de bombeamento, de tratamento, não é suficiente para pegar e o valor da água tinha que ser muito maior para conseguir atender tudo e todos. O buraco é um pouquinho mais embaixo. Essa forma de bater assim firme, isso aqui dá ruim, viu? Principalmente na modernidade que nós estamos, onde o povo não aceita e não admite alguém com autoritarismo desse jeito.
Eu só de olhão, comprido e grande em cima disso. Me assusta tudo ser, é isso, tem que ser assim, tem que ser assim. Professor, e o metrô? Metrô, beleza, pode privatizar. Água, não. Água, não. Água, não. E para a gente encerrar com chave de ouro, para lembrar do comecinho da aula do vídeo, Poder 360. Abre aspas. Estou quase na situação de Mané, fecha aspas. Afirma Bolsonaro. O Bolsonaro disse nesta terça-feira, ontem, a declaração foi feita no lançamento do PL 60+, movimento do Partido Liberal que atrai público com 60 anos ou mais para as eleições de 2024. Em sua fala, disse que os congressistas que estavam presentes eram privilegiados por poderem discutir o futuro do país, enquanto ele não tem nada. Bolsonaro foi condenado pelo TSE a 8 anos de inelegibilidade por abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação, por conta da reunião feita com embaixadores no Palácio da Alvorada em julho de 2022. Na ocasião, criticou o sistema eleitoral brasileiro, as urnas eletrônicas e a atuação do STF e do TSE. Ou seja, situação de Mané. Perdeu Mané. E perdeu? Não sei. E vai ressurgir? Não sei. Com quais moldes? Mas, professor, ele é simples. Perfeito, isso é o lado bom. Mas ele fala umas besteiras. Esse é o lado ruim. Então, como é que tinha que ser? Uma troca. Ele tinha que batizar outra pessoa. Quem que eu batizaria para tomar o lugar dele? Eu, Ricardo, batizaria o príncipe Orleans, que é deputado. Esse eu colocaria na linha de frente, porque fala bem. Pensa como precisa ser pensado e programado o Brasil de um futuro. Não aceita e não admite essas porcarias que tem por aí. Mas estamos na era do populismo. Dureza, né? Meus queridos, que Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.